Fechar. Essa altura está confortável? Tá. Não está aparecendo não. Ainda não. Ah, mas não abriu não ainda. Vou dar um pouco mais de zoom se quiser. Tá bom, acho que assim tá bom. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao curso do Casal Grávido. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a anestesia. Então, o nosso tema hoje é Desmistificando a Anestesia. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas. Vocês podem mandar aí no chat. A gente vai responder ao final, tá? Então, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem. Lembrando também que esse webinar está sendo transmitido pela rádio FJS, tá? Então, um bom evento a todos. Eu sou Andréa, sou médica anestesista aqui do Hospital Santo Amaro, tá certo? E vamos conversar um pouquinho agora sobre esse tema da anestesia. Então, o objetivo desse nosso bate-papo aqui hoje é entender um pouco a anestesia durante o parto, para tentar superar possíveis medos que vocês possam ter com relação a esse procedimento que envolve esse momento do parto, tá certo? Bom, a gente sempre se depara no consultório, nas salas de cirurgias, tanto eletivas quanto nos centros obstétricos, com pacientes que vêm para a gente, quando a gente se apresenta como anestesista, e aí fala, essa é a pior parte, é a parte que eu mais tenho medo. Aí eu imagino assim, como é que vocês imaginam a anestesia? Acho que talvez alguns imaginam a anestesia como isso aqui, que era como ela era feita antes dela existir como uma técnica propriamente dita. Então, ela era realizada apenas para procedimentos de emergências, né? Então, ela era muito usada na guerra para amputações, então para procedimentos que não eram possíveis de serem adiados. E, de fato, ela era feita muitas vezes através da contenção dos pacientes e uso de medicações como o éter-cloroformo, que foram os primeiros anestésicos a serem utilizados. Mas a anestesia e a medicina evoluiu muito e hoje o que a gente tem na anestesia é exatamente isso aqui. É um momento de participação de toda uma equipe multidisciplinar que envolve o paciente, que a gente tem o objetivo de dar conforto e segurança no procedimento que nós estamos desenvolvendo. Então,
falando agora especificamente da anestesia no parto, ela é uma anestesia que difere um pouco da anestesia que a gente faz para outros procedimentos. Por que isso? Porque a gestante, eu costumo dizer que é uma paciente especial, diferente do paciente que vai ser submetido a um outro tipo de procedimento, a um outro tipo de cirurgia que vai necessitar de anestesia. Por que isso? Porque a gente sabe que existem alterações que durante a gestação elas ocorrem, como alterações anatômicas, alterações fisiológicas, alterações hormonais e até mesmo alterações emocionais, que vão fazer com que existam peculiaridades específicas que a gente tem que levar em consideração ao tratar a paciente gestante. Além disso, a gente sempre tem que pensar que a gente está anestesiando e tratando e cuidando de 2 ou mais vidas. Então, não é só a paciente gestante. Quando a gente vai fazer anestesia no parto, a gente não está pensando só na gestante. A gente sempre pensa no binômio. Então, o fato da gestante estar bem, isso significa que o bebê, muito provavelmente, também estará bem. Então, essa é uma outra peculiaridade que a gente tem na anestesia do parto. Então, eu trouxe aqui para ilustrar uma das alterações, que ocorre, eu falei das alterações fisiológicas, hormonais, anatômicas, são aquelas alterações que vocês vão conseguir perceber e visualizar. Muitas vezes as fisiológicas e hormonais não estão visíveis aos nossos olhos, mas elas existem e vão interferir na nossa anestesia. Mas essa daqui a gente consegue perceber muito claramente. Então, o que é que acontece na gestante? Logo no início da gestação, aqui vocês veem nas primeiras 12 semanas, o centro de gravidade da gestante é muito parecido com o centro da gravidade de um paciente não gestante. À medida que a gestação ela vai evoluindo, vocês observam que existe um deslocamento do centro da gravidade. O que é que isso significa? Que a gestante ela vai precisar adotar um posicionamento mais posterior. Observem aqui que à medida que a barriga vai aumentando, ou seja, que o útero vai crescendo, a gestante tende a deslocar o corpo para trás para manter o centro de gravidade aqui no local correto. Se isso não fosse feito, certamente a gente teria a situação de gestantes tombando para frente pelo peso do útero gravídico. Uma outra coisa que acontece também é o relaxamento ligamentar. Então, para que ocorra uma acomodação desse útero que vai crescendo, desse bebê que vai se desenvolvendo, existe todo um relaxamento dos ligamentos de coluna, principalmente coluna lombar e da pelve. E por isso, esses ligamentos eles precisam ficar mais afrouxados, vamos dizer assim, que é para poder acomodar perfeitamente essa gestação até o final. Um outro dado importante também é com relação à conformação da coluna. Nós temos uma coluna numa pessoa não grávida, né? Numa pessoa não grávida, a gente tem sempre uma cifose torácica e uma lordose lombar, que é acentuada, vocês podem observar aqui nessa imagem do lado, durante a gestação. À medida que a gestação vai evoluindo e esse útero vai crescendo, a gente observa um aumento dessa cifose torácica e da lordose lombar. Todas essas alterações que eu acabei de falar com vocês aqui agora, elas vão fazer com que a gestante, principalmente mais no final da gestação, apresentem dor nas costas e desconforto pélvico. Isso é comum. E aí, algumas pessoas acham que o fato de submeter um procedimento anestésico vai fazer com que esse desconforto ou essa dor possa piorar. E aí eu já adianto para vocês que isso não é verdade. Essas dores que a gestante desenvolve durante a gestação é por conta dessas alterações anatômicas e a anestesia ela não vai interferir numa piora dessas dores, tá certo? Então, vamos falar agora como é que são as etapas. A partir de agora a gente vai falar das etapas da anestesia no parto. Então, a gente tem a consulta pré-anestésica, a gente vai desenvolver cada uma dessas etapas a partir de agora. Depois da consulta pré-anestésica, a anestesia no parto, propriamente dita, e a recuperação pós-anestésica. Então, ela é composta por essas 3 etapas. Na consulta pré-anestésica, não é incomum gestantes que tiveram partos antes de 2017, 2016, 2015,
se surpreenderem quando são encaminhadas para a realização da consulta pré-anestésica. Então, a partir de 2017, o Conselho Federal de Medicina, através dessa resolução 2174, tornou obrigatório a consulta pré-anestésica para qualquer procedimento eletivo, ou seja, aqueles procedimentos que não são urgência e emergência. E o parto é considerado um procedimento eletivo. Então, toda gestante que não entra em trabalho de parto de urgência ou emergência deve passar na consulta pré-anestésica obrigatoriamente. E por que é importante essa consulta pré-anestésica? É nela que nós vamos conseguir identificar e avaliar as condições clínicas da gestante. Então, a gente, através da consulta pré-anestésica, a gente vai identificar possíveis fatores que possam levar a alguma modificação no desfecho final desse nosso procedimento. Então, se a gente tem necessidade de reserva de algum material específico, de alguma unidade de cuidados intensivos, tudo isso ele é detectado na consulta pré-anestésica e quando a gestante chega para o parto já está tudo programado. Um outro ponto também são com relação às orientações que a gente faz na consulta. Então, a necessidade ou não de suspensão de medicação, quanto tempo antes deve suspender determinadas medicações, com relação às orientações do jejum, o que é que pode ser ingerido antes do parto, até que momento isso pode acontecer, eu preciso ficar de jejum para tudo, para qualquer coisa, para sólido, para líquido, para água, então tudo isso é orientado durante a consulta pré-anestésica, porque para algumas pacientes esse tempo também vai ser diferente, então a gente precisa conhecer essa gestante, como é que são as condições de saúde para poder a gente fazer essas orientações. E também é um momento muito importante para tirada de dúvidas e esclarecimentos também. É nesse momento que vocês vão conseguir individualmente tirar todas as dúvidas e esclarecer sobre a técnica anestésica que a gente vai utilizar. Então, normalmente a gente tem orientado os obstetras a encaminharem vocês para o consultório de consulta pré-anestésica a partir de 36 semanas, se a paciente tem condições de evoluir para um parto a termo. Claro que vão ter pacientes que vão precisar ir um pouco antes, a depender do caso, das patologias que tenham, mas habitualmente a partir de 36 semanas é um bom momento para começar a pensar na consulta pré-anestésica. Bom, então depois da consulta pré-anestésica, chegou o momento do parto. Então, seja ele um parto natural, parto normal, né, como a gente chama, ou uma cesariana, algumas etapas elas sempre vão acontecer. Então, a partir do momento que vocês chegam para a realização da anestesia, quer seja para o parto normal ou para a cesariana, algumas etapas que vão ocorrer são essas daqui. Então, vocês vão ser monitorizadas, a gente fica fazendo medidas frequentes de pressão, avaliando os batimentos cardíacos, a saturação. Então, essa é uma monitorização básica. Todas precisam de uma punção venosa, ou seja, a colocação de um gelco para administração de medicações e de soro. Posteriormente à punção venosa, a gente vai fazer o posicionamento, qual é a forma que vocês vão ficar posicionadas para a realização da anestesia, e depois desse posicionamento é que a gente vai partir para a técnica propriamente dita. Então, quais são os tipos de anestesia possíveis na hora do parto? Anestesia geral e o que a gente chama de anestesia regional. Dentro da anestesia regional, a gente tem 3 possibilidades de anestesia para o parto, tá? Seria a raquianestesia, a anestesia peridural e a anestesia combinada, que é a anestesia raque e peridural juntas. Então, a anestesia geral, no momento do parto, ela é uma situação de exceção. A gente não faz de rotina anestesia geral para o parto. Ela é uma anestesia que ela é realizada quando existe alguma contraindicação para a realização de anestesia regional. O que é que acontece na anestesia geral? A gente vai posicionar a paciente deitada na mesa cirúrgica já, coloca essa máscara no rosto, que a gente faz oferta de oxigênio, e toda a medicação é injetada através do soro. A partir do momento que a perda da consciência, que acontece na anestesia geral, o parto ele é realizado. Então, é uma anestesia que a gente não tem como oferecer uma interação ou uma participação da mãe no momento do parto. Além disso, essa é uma coisa que fala contra a anestesia geral, né, na hora do parto.
aquelas peculiaridades que eu falei das alterações anatômicas e fisiológicas, elas também predispõem a algumas complicações, possíveis complicações, né, não é que elas vão ocorrer para anestesia geral, além da possibilidade da passagem desses fármacos anestésicos através da placenta para o bebê, e aí muitas vezes esses bebês precisam ficar mais tempo em observação, precisam algumas vezes passar um período na UTI neonatal até metabolizar toda essa medicação para poder voltar para o convívio no quarto com os pais. Então, realmente, a gente só faz anestesia geral na gestante em casos de exceção. Bom, o que é que a gente faz na grande maioria das vezes? É anestesia regional. Então, tanto para o parto natural quanto para a cesariana, a anestesia que é realizada é anestesia regional, que pode ser no parto natural, que a gente chama de analgesia, e na cesárea, que é a anestesia propriamente dita. Eu trouxe essa imagem aqui, que é para vocês observarem o seguinte. Aqui é o nosso local de trabalho, o local de trabalho do anestesista na anestesia regional. É a coluna lombar, que é onde a gente aplica a nossa anestesia durante o parto. Ela é esse arcabouço ósseo aqui, que envolve esse órgão super importante, né, no nosso sistema nervoso central, que é a medula, e por onde saem essas raízes nervosas. Por que eu trouxe isso aqui para mostrar a vocês a importância? O útero gravídico, ele é inervado por raízes que saem desde aqui da região de T4, às vezes T6, que é a região de coluna torácica, até fibras que vêm da região sacral. Então, para a gente promover uma anestesia ou uma analgesia, no caso do parto natural adequada, a gente precisa conseguir fazer com que haja um bloqueio do impulso nervoso que sai dessas regiões para a região do útero, tá certo? Aí, muita gente pergunta assim, mas eu tenho medo, vão colocar uma agulha nas minhas costas, por onde passa a minha medula? E se chegar na medula? Aí eu trago essa imagem aqui para vocês entenderem isso. Na anestesia, na raquianestesia, ou na anestesia peridural para o parto também, normalmente o nosso local de punção fica aqui em torno de L3, L4, L4, L5. O cone medular no adulto, 90% dos pacientes, ele termina aqui a nível de T12 e L2. Ou seja, o local que a gente vai aplicar a nossa anestesia já não tem mais medula passando por ali. Apenas raízes nervosas do cone medular, que é aquele finalzinho da medula. Além disso, eu vou mostrar para vocês mais na frente o material que a gente utiliza. São materiais muito finos que dificilmente a gente vai conseguir provocar uma lesão medular, caso você esteja entre aqueles 10% que a medula vai terminar um pouco mais abaixo, tá certo? Então, vamos falar agora do posicionamento. Existem duas posições possíveis para a realização da anestesia regional para o parto. Ela pode ser na posição sentada ou na posição deitada. Na grande maioria das vezes, no parto, a gente opta pela posição sentada. Por que isso? Porque a posição deitada com a paciente com o útero grande, volumoso, o abdômen grande, fica difícil de conseguirmos colocar na posição mais fechada, mais fletida, que é essa posição assim que a gente precisa. Então, na grande maioria das vezes, vai ficar mais confortável e mais fácil o acesso à posição sentada. Na posição sentada, nós precisamos de ombros bem relaxados, a cabeça fletida para baixo, olhando em direção à região da barriga, e o máximo de relaxamento dos ombros para que esses espaços aqui, tá vendo que eu mostrei o L4 e L5, que é onde normalmente a gente funciona, ou um pouco mais acima, L3 e L4, eles fiquem bem abertos, facilitando a nossa punção. Então, na grande maioria das vezes, o posicionamento é posicionamento sentado. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai falar mais propriamente das técnicas anestésicas possíveis, que é a peridural e a raquianestesia. Para vocês visualizarem aqui a diferença de uma para outra. A raquianestesia, ela é uma anestesia que a gente faz com uma agulha que vai atravessar essa membranazinha que tem aqui, tá vendo que chama dura mater? Aqui nessa região, quando a gente passa da dura mater, onde tem o líquor, algumas pessoas já devem ter ouvido falar que é um líquido que banha todo o sistema nervoso central, tanto a medula quanto o encéfalo, né, o cérebro.
E aqui vocês veem, ó, onde é que o cone medular está. Tá vendo? A medula termina aqui, mais ou menos nessa região de L1, L2. Então, a nossa agulha de raquianestesia, ela vai entrar já abaixo de onde termina esse cone medular. Então, a raquianestesia ela é aplicada nesse espaço aqui, que a gente chama espaço subaracnoide. Já a anestesia peridural, ela é feita num espaço anterior a esse. Vejam só que a gente não faz a perfuração dessa membrana aqui, ó, que é a membrana da dura mater. O anestésico ele é injetado numa membrana anterior a essa, tá certo? Então, aqui, tecnicamente falando, da diferença da raquianestesia para anestesia peridural. Agora, eu vou explicar para vocês quais são as diferenças que vocês vão perceber entre a peridural e a raquianestesia. Vamos começar falando da raquianestesia. Eu trouxe para vocês aqui o material, tá certo? Que a gente utiliza na raquianestesia. A gente tem um material para fazer a asepsia, ou seja, a limpeza do local que a gente vai trabalhar. Essas são agulhas que a gente usa para aspirar medicações. E vejam só, essa agulha menorzinha aqui é aquela agulha de insulina que a gente chama. A gente usa ela inicialmente para fazer uma anestesia do local. Então, a gente não vai diretamente com essa agulha aqui da raquianestesia. A gente vai primeiro fazer uma anestesia local na pele, depois uma anestesia com uma agulha um pouquinho maior, mais profunda, e só depois que essa região de pele, subcutâneo, musculatura estiver já anestesiado, é que a gente vai com a agulha da raquianestesia. As pessoas têm uma ideia dessa agulha da raquianestesia. Eu trouxe a imagem aí, mas visualmente é bem visível isso, assim, de vocês perceberem. Ela é uma agulha bastante fina, tá certo? Então, a dor no local é praticamente imperceptível depois que a gente faz esses bloqueios prévios, como eu falei, com essas outras agulhas. Então, quais são as etapas? Primeiro, a gente vai fazer uma asepsia, como eu expliquei, do local. Aqui, essa imagem é um pouco mais antiga, está usando iodo ainda. A gente hoje já não usa praticamente esse tipo de solução, tá certo? Porque ela é mais alergênica, a gente usa uma solução que chama clorexidina. Mas aqui é só para ilustrar, tá bom? Então, a gente faz a asepsia do local. Em seguida, a gente vai identificar aquele espaço que eu falei, que é L3, L4, L4, L5. Então, a gente identifica esse espaço. Em seguida, olha o tamanhozinho aqui da agulha, aquela agulha de insulina. A gente vai fazer o bloqueio da pele, né? Fazer a anestesia local da pele. Depois, com uma agulha um pouquinho maior, né? Mais profunda, a gente vai fazer a anestesia um pouco mais profunda. E só então é que a gente vai utilizar a agulha da raquianestesia, já com essa agulha que a gente usou para anestesiar mais profundamente, que a gente chama de uma agulha guia. E aí a gente introduz a agulha da raquia. Eu trago essa imagem aqui para vocês perceberem no momento que a gente identifica esse espaço da dura mater. A gente perfura ele e a gente tem certeza que ele está no local correto quando reflui líquor. Vejam que até aqui, ó, no campo que está aqui embaixo, tem uma gota aqui, é a gota do líquor que sai através desse canhão. Então, a gente tem certeza que a gente está no espaço adequado. Depois disso, então, a gente injeta a medicação e, a partir daí, começam os efeitos da anestesia. E aqui o material da anestesia peridural. A peridural ela pode ser uma peridural simples ou uma peridural contínua. Peridural simples é aquela que a gente faz uma injeção única de anestésico. Praticamente a gente não utiliza peridural simples nos partos, nem para parto natural, nem para parto cesariano. O que a gente utiliza mais comumente é a peridural contínua. O que significa isso? A gente tem uma agulha, a gente faz todas aquelas etapas iguaizinhas à da raquianestesia, da mesma forma. A diferença é que depois que a gente consegue chegar naquele espaço, que é o espaço peridural, que a gente identifica o local, a gente passa esse catéter, que é uma espécie de um fiozinho permeável, que fica lá posicionado nesse espaço. Então, a gente posiciona o catéter no local correto, e aí a gente pode ir administrando medicações à medida que vai havendo necessidade. Então, a gente vai fazendo doses de medicações aos poucos. No parto natural, por exemplo, a gente faz a primeira dose, a analgesia acontece, daqui a 1 hora, por exemplo, se a gente precisar de uma nova dose, a gente não vai fazer uma nova punção, a gente vai usar aquele catéter que já está posicionado no local correto
e por ali a gente injeta novamente a nova dose de anestésico que a gente precisa. Então, depois que a gente faz a raquianestesia, qual é a sensação que vocês vão ter? No caso, para cesariana. Então, posicionamos, injetamos a medicação, a paciente deitou, qual é a sensação que vocês vão ter inicialmente? Primeiro vão sentir as pernas esquentarem e formigarem. A instalação do bloqueio da raquia, ela começa dos pés para a barriga. Então, começa a sentir no pé, perna esquentando, formigando, até chegar na barriga. No primeiro momento, enquanto está havendo arrumação, às vezes lavagem da barriga, passagem de sonda, vocês ainda têm a sensação de que estão pegando você, mexendo, mas com a sensação já mais distante, como se estivesse com cãibra naquele local. À medida que o tempo vai passando e que o procedimento vai se aproximando de começar, para de conseguir mexer as pernas. Então, você pode tentar mexer a perna, mas já não consegue mais. Na raquianestesia, pode acontecer uma leve queda de pressão. Como eu falei lá no início, vocês ficam monitorizadas durante todo o procedimento, e isso a gente visualiza no monitor essa queda de pressão. Mas para vocês pode ter a sensação como se fosse uma sensação de desmaio, um pouco de sonolência. Isso tudo são sinais de que a pressão pode ter diminuído um pouco. Não é incomum, isso é uma coisa que pode acontecer, mas que a gente usa a medicação e rapidamente essa pressão volta ao normal e essa sensação melhora, tá certo? Um outro ponto importante é que o parto, ele dura mais ou menos, uma cesariana, em torno de 40 minutos a 1 hora. Mas a nossa anestesia, ela vai ser revertida completamente. Claro que vai variar de cada paciente, mas em torno de 4 horas do momento que foi aplicado. O que é que isso significa? Que vai terminar o parto, vai ficar em observação e vai descer para o quarto sem conseguir sentir, sem mexer a perna ainda. Então, não se assustem, isso é normal, porque a recuperação dos movimentos, ela se dá de forma lenta e ela acontece no sentido oposto da instalação. Quando vocês começam a sentir, vai sentir do pé para a barriga e depois, quando ela vai revertendo, começa a sentir primeiro a barriga e, por último, os pés. Quando a gente vai fazer a nossa programação para raquianestesia, para técnica, observem que a gente vai fazer uma anestesia que vai ficar com a sensibilidade diminuída dessa região aqui, ó, mais ou menos abaixo da mama ou do mamilo para baixo. Então, daqui para baixo vai estar sem sensibilidade nenhuma e sem movimentação alguma daqui para baixo. Isso na raquianestesia para cesárea. No caso da peridural, o que a gente faz... A peridural, ela é possível para fazer para uma cesariana, sim, ela é uma técnica possível, mas que na grande maioria das vezes a gente não faz. A gente acaba optando a raquianestesia para cesárea e a peridural a gente deixa para fazer para analgesia. O que é que isso significa? Que a gente utiliza mais no parto natural. Então, no parto natural, o que a gente faz é alívio da dor, minimizar a dor da paciente. A gente não tem como bloquear completamente as contrações e os estímulos dolorosos, porque eles são importantes para que o parto evolua. Então, o que a gente faz é a analgesia, que é para essa dor ser minimizada. Então, quando a gente faz o bloqueio da peridural, qual é a sensação que vocês vão ter? As pernas, elas podem esquentar ou não, às vezes não tem essa sensação de que a perna esquentou. A paciente pode se movimentar e a gente quer que se movimente para que o parto consiga evoluir e dar prosseguimento. Se precisar caminhar, pode caminhar depois de fazer peridural. Não tem nenhuma... Depois de um período de observação, não existe contraindicação de caminhar, de usar bola, de fazer exercícios para acelerar e ajudar durante o parto, tá certo? A instalação da peridural é uma instalação mais lenta quando comparada à raquianestesia e a recuperação é mais rápida, porque a gente consegue usar na analgesia de parto doses de anestésicos bem diluídos, então fica uma dose pequena e você consegue mexer e movimentar as pernas mais rapidamente. Então, a recuperação na analgesia de parto é muito mais rápida do que na raquianestesia para uma cesariana. Então, aqui eu trouxe para vocês como é que é feita a peridural. A gente utiliza a mesma técnica asséptica que a gente usa na raquianestesia, com aquela infiltração de pele, de musculatura mais profunda.
E depois a gente vai com essa agulha aqui, que é a agulha da peridural. Ela é uma agulha um pouco mais calibrosa do que a agulha da raquianestesia, mas a gente faz uma infiltração bem adequada do local para que essa sensação da agulha da peridural seja a mínima possível. A gente vai com uma seringa, que a gente chama de seringa de perda da resistência, para identificar aquele espaço que eu mostrei lá na frente, que é aquele espaço que vem antes da dura mater, que é o espaço peridural. Então, depois que a gente identifica esse espaço, a gente introduz o catéter peridural, retira a agulha, e aí, através desse catéter que já está lá no local, tá vendo? No espaço adequado, a gente vai fazendo a injeção das medicações. E aí, a gente fixa esse catéter e deixa ele preso aqui. À medida que vai havendo necessidade, a gente vai repicando doses por ali. Não vai precisar furar nem sentar novamente para fazer anestesia. E a técnica combinada, que é a técnica RAC peridural, tá certo? Que ela pode ser feita de duas formas. Existe uma agulha, que é uma agulha combinada já para fazer os dois procedimentos. Então, através de uma única punção na pele, eu consigo passar a agulha de raquianestesia e passar depois o catéter peridural por dentro dela. Essa é uma opção. Uma outra opção é a gente fazer duas punções. Faz uma punção para raquianestesia e depois uma punção com a agulha específica de raquianestesia e depois uma outra punção com a agulha específica de peridural. Isso aí vai depender da disponibilidade de material e da experiência do anestesiologista também com cada uma das técnicas, tá certo? Mas ela é uma possibilidade também. Eu trouxe aqui para vocês agora algumas perguntas que a gente costuma ouvir com alguma frequência no consultório. Então, assim, quando é que se inicia a analgesia de parto? Na analgesia de parto, a gente vai... Não somos nós, anestesiologistas, que vamos indicar qual é o momento da realização da analgesia. Essa indicação ela é feita pelo obstetra junto com a paciente. Então, a partir do exame do seu obstetra, eles vão, junto com a sua percepção da dor daquele momento, vão indicar se está no momento correto ou não de iniciar a analgesia. Se for optado por realização da analgesia, vocês vão subir para o centro obstétrico para a realização. Quando chegar no centro obstétrico, o obstetra vai falar para a gente em que momento do trabalho de parto você se encontra, e aí a gente vai programar que tipo de anestesia, que dose a gente vai utilizar a partir dessas informações. Uma outra pergunta bem frequente é se é preciso sempre realizar a analgesia de parto. Não, não é preciso. Para o parto natural, parto normal, a analgesia ela não é sempre mandatória. Se a paciente tem um limiar de dor que consiga suportar todo o trabalho de parto, não tem nenhum problema, pode sim. A gente só não consegue fazer cesárea sem anestesia, mas a analgesia é possível sim ter o parto sem analgesia. Uma outra pergunta também bem comum é se a analgesia vai atrapalhar o trabalho de parto. Algumas pessoas ficam achando que se eu fizer analgesia, eu não vou conseguir ter meu parto natural. Não, os estudos não mostram isso. A analgesia de parto não faz com que aumente a incidência do número de cesáreas, então ele não atrapalha, a analgesia não atrapalha o trabalho de parto, muito pelo contrário, vai dar uma qualidade de parto muito melhor. E uma outra dúvida é que a paciente que está em trabalho de parto, está com a peridural, está tendo o trabalho de parto e por algum motivo, por condições obstétricas, o parto não evoluiu, por condições anatômicas. E aí, o que é que acontece? Para eu fazer a cesárea agora, posso fazer? Pode. A gente tem duas opções. Ou a gente vai fazer a complementação por aquele catéter que já está lá com uma dose maior de anestésico, que a gente aí vai fazer agora uma dose anestésica e não mais analgésica, ou a gente vai sentar e posicionar novamente vocês para a realização da raquianestesia para cesárea, como é feita para aquelas pacientes que já chegam para a realização de cesárea. A decisão se vamos fazer uma raquianestesia ou uma complementação pelo catéter vai depender de como esteja o momento do trabalho de parto, do posicionamento do catéter, da necessidade da instalação de um bloqueio mais rápido ou não. Então, isso é decidido na hora, em cada situação. Tá certo? Bom, por fim, a última etapa, que é a etapa da recuperação pós-anestésica. Nesse momento, a gente vai fazer observação do paciente. Não, deixa lá, só terminar o último slide. Só um minutinho.
Então, vai fazer a observação para ver se tem dor, se tem enjoo, se tem algum desconforto. Então, fica em torno de 30 minutos ainda em observação no centro obstétrico com a gente. E a recuperação e a reversão completa, como eu já falei, ela só vai acontecer já quando vocês já estiverem no apartamento novamente. Um ponto importante é essa analgesia do pós-parto. Então, quando a gente vai fazer anestesia, naquele primeiro momento, na hora que vocês chegam no centro obstétrico com a gente, que a gente funciona a veia e que a gente vai programar a nossa anestesia ou a nossa analgesia, a gente já está pensando lá na frente, na analgesia do pós-parto. Então, o nosso objetivo é que quando o efeito da anestesia passe, vocês não sintam dor. Então, durante a nossa programação anestésica, a gente faz medicações para poder evitar que tenha dor no pós-parto e que vocês possam dar os cuidados adequados para o bebê assim que o efeito da anestesia passar. Bom, nos vemos no parto, até breve. As dúvidas a gente pode começar, vocês podem ir colocando no chat que aí eu vou esclarecendo com vocês. Obrigada pela participação de todos. A gente vê Vou colocar aqui. Eu vou só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta já. Eu tenho algumas aqui que foram enviadas já vou abrir aqui, pelo Instagram da Fundação do Hospital Santa Amaro. E aí, enquanto vocês não mandam as perguntas de vocês, eu vou... Apareceram algumas aqui. Vamos ver se são as mesmas e depois eu vejo as aqui do Instagram. Pronto. Com quantas semanas a gestante é direcionada para consulta pré-anestésica? Eu falei por volta num parto que tenha programação para a realização de um parto a termo, né? Entre 39 a 40 semanas. O ideal é que passe pela consulta pré-anestésica em torno de 36, 37 semanas. Claro que naquelas pacientes que têm alguma possibilidade de parto mais antecipado ou parto prematuro, o obstetra vai encaminhar antes, mas habitualmente em torno de 36 semanas. Se o fato de fazer cesárea impede a amamentação? Não, de jeito nenhum. Você não vai estar conseguindo mexer daqui para baixo, mas alguém pode te ajudar a colocar o bebê para amamentar. Não tem nenhuma contraindicação de realização da amamentação na paciente que submeteu a cesárea. O bloqueio vai durar mais ou menos isso, em torno de 4 horas, mas qualquer pessoa pode colocar o bebê junto com você e a amamentação pode acontecer normalmente, não tem nenhum problema. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Pronto. Aqui é uma pergunta bem específica, de comorbidade, né? Se tem alguma contraindicação de anestesia para paciente com doenças hepáticas, cirrose biliar. Por isso, a importância da consulta pré-anestésica é exatamente para isso. A gente vai ter que avaliar uma série de exames para ver se a melhor programação, qual é o exame mais importante para a gente, para pacientes que têm doenças hepáticas, bem a grosso modo falando, são os fatores de coagulação. Então, a gente precisa avaliar bem como é que está a coagulação da paciente para ver se é possível realização de bloqueio. Mas isso aí a gente tem que avaliar no consultório. Por isso a importância da consulta pré-anestésica. Então, qualquer patologia, se a gente precisar de exames adicionais ou programar alguma técnica diferente, é por isso a importância da consulta pré-anestésica. É lá na consulta que a gente vai fazer essas orientações e essas identificações corretas. Pronto, Renata pergunta, diz que tem alergia a muitas medicações, como dipirona, e como é que isso pode ser resolvido no pós-parto. Então, a analgesia, como eu falei, quando a gente vai programar nossa anestesia, a gente já está pensando à frente, né? Como é que vai ser a analgesia do pós-parto? Pacientes que são alérgicas a muitas medicações, a gente sabe que isso é um desafio para a gente, de fato é um desafio, mas a gente tem técnicas que a gente pode utilizar para minimizar a dor. Não vai ser usado dipirona, mas tem outras medicações que podem ser utilizadas. A gente tem anestésicos que a gente... medicações que a gente... analgésicas, que a gente injeta na hora do bloqueio, tanto na raca quanto na peridural, que dá um efeito analgésico. O bloqueio passa, mas o efeito analgésico perdura.
que é a morfina, né? É a medicação que a gente usa habitualmente lá nos bloqueios na RAC, na peridural, que podem ser utilizados para esses pacientes. Eles são utilizados, na verdade, para todos os pacientes, né? Na grande maioria, se não tiver nenhuma contraindicação. Mas para os pacientes que são alérgicos, eles ainda vão fazer um efeito mais importante ainda. Não tem nenhum problema, a gente vai ter cuidado com as medicações possíveis de interação e a gente vai lançar mão de outras medicações que possam ajudar na analgesia do pós-parto. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Os riscos de anestesia para quem já teve trombose. Quando a paciente tem trombose, a gente vai precisar de uma avaliação, vai depender de quando é que foi essa trombose, é uma trombose recente, é uma trombose mais antiga, para a gente avaliar a necessidade de uso de medicações anticoagulantes, e aí a gente vai ter que fazer esse ajuste para o procedimento, ou se não houver necessidade de medicação anticoagulante, se tem necessidade de uso de meia contra a trombose. Então, a gente tem que fazer alguns ajustes na consulta pré-anestésica para pacientes que já tiveram trombose. Aí vai depender de quando é que foi o evento da trombose e qual o risco de novos eventos acontecerem. Então, a gente tem uns scores que a gente faz no consultório para ver qual é o risco de trombose que a paciente tem, para avaliar se vai ter necessidade de introdução de medicação ou não. Aí, no consultório, a gente faz esse ajuste certinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, por enquanto não. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem aqui, né? Tem algumas perguntas aqui. Se atrapalhar a amamentação, já respondi. Não, pode amamentar normalmente. Se é normal sentir dor no local da anestesia após o efeito. A dor que a gente fica no local é a dor que, por exemplo, quando a gente toma uma vacina ou injeção, o local da punção fica dolorido. Essa dor é normal de acontecer. Vai ficar nos 2 primeiros dias, nos 3 primeiros dias, você toca no local e sente dor. Mas depois isso cessa. Não é uma dor que vai ficar depois, como algumas pessoas falam, né? Que ficou com dor de coluna, que deu problema de coluna depois que tomou anestesia. Não, isso não é verdade. Por isso que eu mostrei aquelas alterações anatômicas lá na frente. Porque, então, todas essas alterações anatômicas que ocorrem, o posicionamento que a gente vai ficar para cuidar do bebê, tudo isso vai levar a uma disfunção de coluna. Então, a gente não pode colocar a culpa na raquianestesia, nem na peridural por conta disso, né? Na verdade, é um conjunto de fatores que vão levar alguns pacientes que têm mais predisposição ou que já têm algum problema prévio, mas a raquianestesia e a peridural, elas não vão fazer com que isso piore, tá certo? Perguntando se a sonda pode ser colocada após a anestesia completa. Deve ser a sonda vesical, que algumas pacientes no parto usam, para não precisar, que é aquela sonda que é utilizada para desprezar a urina durante o parto e que fica em algumas situações. Não são todas as pacientes que vão utilizar, depende de cada caso, isso é uma indicação do obstetra, se vai precisar usar ou não, e ela é feita, assim, depois da anestesia. Então, a paciente não vai sentir dor, não vai sentir desconforto na hora de colocar, a não ser em alguns casos específicos que a gente precisa, por exemplo, para fazer anestesia geral. Então, a gente não tem como parar depois que a anestesia geral ela é feita, o bebê tem que nascer o mais rápido possível. Então, a gente não pode esperar, depois da anestesia ser feita, passar a sonda a seguir. Aí a gente passa antes com anestesia local, faz uma anestesia de xilocaína geleia no local para minimizar a dor. Mas isso são casos de exceção. Na grande maioria das vezes, ela é feita após o bloqueio ser realizado e não há qualquer desconforto para a passagem da sonda. Pronto, ótimo. A consulta anestésica ela é indicada também para pacientes que desejam parto natural? Sim, ela é indicada para qualquer paciente que vai precisar tomar anestesia. Mas eu não vou querer anestesia. Ok, lembra que eu falei que é possível, sim, ter parto natural sem analgesia de parto, desde que a paciente tenha um limiar de dor que consiga evoluir todo o trabalho de parto sem analgesia. É possível. Mas por que é importante a anestesia? Porque, de repente, é uma paciente que tem alguma doença cardiológica, que a gente sabe
que, às vezes, um trabalho de parto mais intenso vai trazer alguma complicação. Então, a analgesia nessa paciente é importante. E a gente, na obstetrícia, a gente não tem como prever, às vezes a gente quer muito que o parto seja natural, mas nem sempre ele consegue acontecer da forma como a gente está imaginando. Precisa uma conversão para uma cesárea. Então, se a gente vai fazer isso, a gente precisa ter feito a consulta pré-anestésica, que é para identificar todos aqueles fatores inicialmente, como eu falei na aula, né? Se tem alguma comorbidade, se tem alguma alergia, se precisa suspender alguma medicação. Então, é importante também fazer parto natural, mesmo que não vá. Se conseguir fazer o parto sem analgesia, ótimo, não tem nenhum problema, a consulta foi feita. Mas se precisar da nossa intervenção, o ideal é que ela tenha sido conversada antes, explicada e orientada, para que seja feita da forma mais segura possível. Há quem diga que conseguia sentir os procedimentos durante o parto, corte, tirar o bebê. Existe essa possibilidade? A sensação do toque depois da RAC, lembra que eu falei que fica com a sensação de, na hora que estiver lavando a barriga, estou sentindo que está mexendo. Na hora que você sente que tem alguém pegando em você, mas não sente dor. Se alguém relatou que sentiu dor, que sentiu cortar na hora de tirar o bebê, é porque houve uma falha do bloqueio. É uma possibilidade? É. Mas assim, a gente não deixa o parto evoluir a partir do momento que a gente percebe que o bloqueio não foi feito de forma efetiva. Então, antes de começar, a gente testa o bloqueio. Se o paciente estiver sentindo qualquer dor, a gente não vai começar o procedimento se ainda estiver sentindo qualquer sensação de dor. A gente faz um teste antes, né, com as pinças, e até na hora de posicionar, a gente consegue perceber se o bloqueio foi efetivo ou não. Caso o bloqueio não tenha sido efetivo, o que a gente vai fazer? Uma opção é senta novamente e faz um novo bloqueio, isso é uma opção. E se, por exemplo, o parto já começou, não é bem exatamente isso aí que você está perguntando, mas, por exemplo, começou o parto, cortou, o bebê começou a nascer e não sentiu dor. Aí o parto se prolongou por algum motivo e o efeito da anestesia passou, ou o efeito foi mais curto do que o que eu programei para ser feito. Isso não é comum de acontecer, mas é possível. A gente aí converte para anestesia geral. O que não pode é a paciente estar sentindo dor, sentindo mexer, sentindo tirar o bebê e a gente não faz nada. Não, isso não pode. Então, você pode começar estou sentindo dor, mexeu, a gente vai partir para um plano B, que é a conversão para anestesia geral, ou às vezes é uma falha parcial do bloqueio, e a gente tem medicação que a gente faz venosa, que não precisa necessariamente ser anestesia geral, mas que já dá um alívio dessa dor do local, e aí a gente faz. O que não pode de jeito nenhum, e não se preocupem que não vai acontecer, é vocês continuarem sentindo dor, tá certo? Tem uma outra pergunta aqui. A paciente que tentou parto normal, por algum motivo, não pôde dar continuidade, precisa ir para cesárea, mas não teve consulta pré-anestésica durante a gestação. Se tem algum problema? Não, problema não vai ter. A gente não vai deixar de fazer anestesia por conta disso. Mas é aquilo que eu falei. Na consulta pré-anestésica, a gente consegue dar as orientações e identificar algumas coisas, né, que possam interferir na condução do nosso procedimento. E isso faz com que o procedimento fique mais seguro. Mas não, a gente vai fazer uma consulta pré-anestésica ali, beira-leito, como a gente faz em situações de urgência e de emergência. Não vai deixar de fazer anestesia por conta disso. Mas o ideal é que seja feita a consulta antes. Por isso que mesmo aquelas pacientes que querem parto natural sem analgesia, é importante passar pela consulta pré-anestésica, porque a gente não sabe se no final do procedimento vai precisar evoluir para uma cesariana, por exemplo. Complicações da gestante após a RAC. Habitualmente, assim, o que é que a gente vê mais comumente, que não chega a ser uma complicação, mas é um efeito colateral, e eu vou falar do que acontece mais comumente, tá certo? Então, tremor e frio não é uma complicação, mas é um efeito que é um pouco desagradável de sentir, é comum que aconteça. A gente tem medicação e a gente tem mecanismos de minimizar isso, mas ele acontece. A anestesia, ela faz essa desregulação da nossa temperatura, e aí a paciente pode ter mais frio e mais tremor do que o habitual. Então, esse é um efeito colateral que a gente
vou considerar como uma complicação, mas é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que hoje já não é muito comum de acontecer, mas tinha muito, é a cefaleia pós-RAC, que a gente chama, né? Que é uma dor de cabeça associada à realização da raquianestesia. Com a evolução das agulhas de raquianestesia, a gente hoje tem agulhas que são agulhas muito finas, elas são agulhas descartáveis, que não eram há algum tempo atrás. As pontas delas hoje são pontas rombas, ou seja, não cortam aquela membrana que eu mostrei lá, que é a membrana da dura mater. E aí, isso faz com que a possibilidade de cefaleia pós-RAC diminuiu muito. Tanto que há uns 20 anos, talvez, 30 anos atrás, muitos dos partos cesarianos eram feitos com peridural e não com raquianestesia por conta dessa possibilidade da cefaleia pós-RAC. Mas com essa evolução das agulhas, hoje a gente praticamente só faz cesariana com raquianestesia porque é muito seguro e a incidência de cefaleia pós-RAC é muito pequena. Então, não tem, o risco é muito pequeno de acontecer. Essas são outro problema que não é uma complicação, mas que também não é incomum de acontecer, é a retenção urinária. Nas pacientes que vão estar sondadas, isso não vai ser perceptível, mas algumas pacientes que não estão sondadas podem ter algum tipo de retenção urinária que vai precisar de um cateterismo de alívio, né, que a gente chama, que é uma passagem de sonda só para esvaziar a bexiga, não precisa ficar com aquela sonda permanente, para dar um conforto até que essa função volte ao normal. Também não é incomum disso acontecer. Efeitos colaterais, foi o que eu estava falando. Se existe risco para pacientes com enxaqueca. Não, nenhum risco a mais. O que acontece nas pacientes que têm enxaqueca? Às vezes, o desenvolvimento de uma cefaleia pós-RAC, ele pode confundir na paciente que tem enxaqueca prévia, né? A paciente pode estar desenvolvendo uma cefaleia pós-RAC, mas o fato de estar tendo uma dor de cabeça pode ficar achando que está associada a essa enxaqueca, e aí isso acaba confundindo um pouco o diagnóstico e às vezes atrasando um pouco a nossa conduta em relação à cefaleia pós-RAC. Mas, assim, especificamente, se tem alguma complicação a mais ou alguma contraindicação, não. Na paciente que tem enxaqueca, não. Alguns agradecimentos. Obrigada a vocês por estarem aqui participando. Se tem alguma conduta diferenciada na analgesia da paciente hipertensa. Depende de qual seja esse grau de hipertensão. É uma hipertensão crônica, a paciente já era hipertensa e vem para fazer uma analgesia, habitualmente não. A gente vai ter que ter mais cuidado com relação à pressão da paciente, vai ter que estar uma monitorização de forma mais contínua, né? Mais de perto. Agora, é uma hipertensão, aquela que a gente chama de DEG, doença hipertensiva específica da gestação, dependendo do grau que isso seja, a gente não consegue fazer parto natural. Então, precisa fazer, às vezes, uma hipertensão de um ponto, de um valor tão elevado que pode estar colocando em risco a vida da mãe e a vida do bebê, e aí a gente não consegue fazer analgesia nesses casos. Mas isso é uma indicação obstétrica. O obstetra que vai dizer se essa paciente tem condição de fazer analgesia por conta da hipertensão, ou não, ou precisa realmente partir para uma cesariana por conta das complicações que podem existir. Quando a gente chega com uma paciente hipertensa, os cuidados que a gente tem que ter é no manejo da pressão mesmo. Às vezes a gente precisa usar alguma medicação para baixar um pouco a pressão, se a pressão estiver muito elevada, mas a técnica em si, que é a peridural que a gente utiliza mais comumente na analgesia, não muda pelo fato da paciente ser hipertensa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu falei durante a apresentação, se tem, quais são as diferenças da anestesia raquidiana e peridural no parto normal e cesariana. Então, isso foi explicado durante a apresentação, vou fazer um resumo bem rápido para não deixar de responder. A diferença é que na raquianestesia para cesárea, o que a gente quer fazer é anestesia completa. Então, vai parar de sentir tudo daqui para baixo, certo? Sem sentir movimento, pode ter a sensação do toque, mas não sente dor e fica sem conseguir movimentar essa região daqui para baixo. Na analgesia peridural, que para o parto natural, o que a gente quer é justamente, como eu estou dizendo, a analgesia, ou seja, eu não faço anestesia, eu faço doses de medicações com um efeito bem diluído,
para que vocês consigam movimentar e dar prosseguimento ao trabalho de parto. Então, não é anestesia, é analgesia. Essa é a diferença da anestesia no parto natural, que é o que a gente chama de analgesia, para o parto cesariano, tá certo? Na analgesia, como eu falei, a gente tem a possibilidade de colocar aquele catéter e a gente vai fazendo repiques de doses à medida que o trabalho de parto vai evoluindo e da intensidade da sensação da dor da paciente. Deixa eu ver. A colega falando da consulta pré-anestésica é útil para esclarecer os procedimentos, diminuindo a ansiedade da gestante que vai chegar no parto ciente e mais confiante. Exatamente, é o que eu estava falando. É importante passar pela consulta pré-anestésica, que é ali naquele momento que a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas e fazer todos os esclarecimentos. Então, a paciente que passa pela consulta pré-anestésica, a gente percebe na hora que a gente vai iniciar o procedimento, que é uma paciente que está mais segura e mais confiante do que vai ser feito, porque ela já foi esclarecida antes, já sabe o que é que vai acontecer. Diferente daquela paciente que chega ali pela primeira vez, às vezes está na emoção do parto, pode estar em trabalho de parto, e a gente vai falar e explicar, e às vezes a paciente não tem nem condição de entender o que a gente está falando. Então, é muito importante a realização realmente da consulta pré-anestésica nesse sentido. A paciente que faz a consulta chega muito mais confiante na hora do parto. Alguém perguntou aqui, você falou que 90% das pacientes a medula termina em determinada parte. Os 10% correm o risco, foi o que eu falei, se os outros 10% correm o risco da agulha atingir a medula. É como eu falei, a agulha da RAC ela é uma agulha muito pequena. Na peridural, não, porque o espaço que eu vou injetar meu anestésico é antes de passar essa camada da dura, então eu não vou atingir essa região onde fica a medula. Mas na RAC anestesia, que é onde eu perfuro a camada aqui da dura massa, que é onde passa o líquido que a medula vai ficar, ela é uma agulha muito fina. Por mais que os 10% das pessoas que têm esse canal, esse cone medular terminando mais ao final, a possibilidade de uma lesão da medula com aquela agulha, ela é ínfima. Então, assim, não vale a pena, por exemplo, a gente optar por uma anestesia geral por esse risco mínimo, quase inexistente, de uma lesão medular. Eu, de fato, não conheço com uma raquianestesia alguém que tenha tido alguma lesão desse tipo e desconheço também algum colega que tenha algum relato relacionado a isso. Desconheço, então o risco na medicina nada é risco zero, mas o risco é muito pequeno e não vale a pena a gente pensar que se eu estou nesses 10% e eu não vou fazer raquianestesia por isso, porque é uma anestesia muito mais segura para o binômio, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, por todas aquelas alterações que eu já falei durante o nosso bate-papo. Alguém está perguntando aqui, a obstetra que me acompanha não marca parto através do plano de saúde. Assim sendo, eu vou ter que fazer com a equipe do plantão. Como fica essa consulta? A consulta ela é feita normalmente. Você vai fazer sua consulta, o colega que estiver de plantão no dia, o anestesista que estiver de plantão no dia vai fazer a sua anestesia. Isso independe. Você pode ligar, marcar a sua consulta, independente, pode pedir orientação do obstetra qual o momento que ele acha adequado para você fazer a consulta. Então, ele vai te dizer, acho que você já está no momento certo de fazer a consulta pré-anestésica. Você vai lá ligar, marcar, e como você vai ter o parto do plantão, o anestesista que estiver de plantão também vai fazer sua anestesia. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não respondi ainda. Se tem alguma relação de alergia a medicamentos como a S-dipirona com o sucesso da anestesia, sobretudo a raquianestesia. É o que eu falei, né? As pacientes que são alérgicas a analgésicos, elas são pacientes que sempre são mais desafiadoras para a gente. Porque o nosso objetivo, como eu disse ali no final, a gente não pensa só naquele momento que o bebê está nascendo, a gente está pensando no conforto do pós-parto, que é muito importante. A gente precisa que vocês estejam bem, que estejam sem dor, estejam dispostas para dar os cuidados do bebê. Então, as pacientes que têm algum tipo de alergia são pacientes que, para a gente, é um desafio maior, mas que a gente tem outras medicações que a gente pode lançar a mão para fazer com que essa dor seja minimizada. Tanto durante o parto, a gente já vai fazendo, para que depois que o efeito da anestesia passe, a gente já tenha um efeito dessas medicações, como também medicações que podem ser prescritas para ficar sendo usadas durante o internamento. Então, é um desafio maior,
mas não é impossível da gente conseguir resolver, não. A gente consegue resolver de forma adequada. Então, não se preocupe, não, que você vai ter sua analgesia adequada, apesar da alergia a S e dipirona. Não sei se tem mais alguma dúvida. Deixa eu ver. Reações adversas a gente já falou, né? Acho que não. Deixa eu ver se pelo Instagram tinha alguma pergunta. Tem uma aqui que mandaram pelo Instagram com relação a quem tem hérnia de disco. Se tem alguma contraindicação para a realização de raquianestesia. Não, não é contraindicação. Pacientes que têm hérnia de disco ou que têm alguma deformidade da coluna, a gente pode ter alguma dificuldade um pouco maior, dificuldade técnica para a realização do procedimento. Mas isso não significa que é uma contraindicação de realização do bloqueio. Não. Paciente que tem hérnia de disco não precisa fazer anestesia geral porque tem hérnia de disco. Então, não é contraindicação de realização de bloqueio para pacientes que têm hérnia de disco. Pode ser realizado normalmente. Alguém perguntou se a anestesia fica desacordada e consegue acompanhar o parto. Como eu falei, na grande maioria das vezes é através dos bloqueios regionais. A gente não faz anestesia geral, na maioria das vezes, para parto. Então, é possível, sim, quando a gente faz a raquianestesia ou a peridural, a gente anestesia aquela região aqui de mama, abaixo da mama, para baixo. Vocês ficam totalmente conscientes e participam e interagem do parto normalmente. Naquelas pacientes que têm alguma contraindicação de realização do bloqueio, aí realmente tem que fazer anestesia geral, essa interação não consegue acontecer e aí a paciente só acorda depois que tudo terminou. Já vai ter terminado o parto, o bebê já vai ter nascido e aí, infelizmente, não vai ser possível nesse momento essa interação. Mas isso é só feito em casos realmente de exceção. Alguém pergunta aqui, parece uma pergunta que não é comum, mas eu já ouvi bastante no consultório, se a anestesia causa queda de cabelo. É comum as pessoas perguntarem isso. Não existe nenhuma relação de queda de cabelo. O que acontece é que no pós-parto a gente tem uma alteração de hormônios enorme. Então, muito provavelmente, essa alteração de hormônios, deficiência de vitaminas, enfim, essas alterações mais hormonais é que provoquem a queda de cabelo. A anestesia em si não tem nenhuma relação com queda de cabelo. Essa é uma outra pergunta também que não é incomum. Se depois que toma RAC, quanto tempo é preciso ficar deitada sem levantar? Só até o tempo da anestesia passar, gente. Não tem isso, não, porque eu já ouvi paciente falando, porque minha mãe disse que depois que eu tomo a RAC anestesia, eu tenho que ficar 12 horas deitada sem me mexer. Não, isso não é verdade. A partir do momento que normalmente é em torno de 4 horas, que você não tem mais efeito nenhum da anestesia, ou seja, você está com sua força preservada, você já pode levantar. Não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista anestésico, a não ser que tenha alguma contraindicação obstétrica. Mas o que é que a gente sempre recomenda? A primeira vez que vai levantar, normalmente, isso é orientado pela equipe de enfermagem também no internamento, não deve levantar a paciente sozinha. Então, tem que ter sempre alguém do lado, porque às vezes você acha que você está com a força retomada completamente, mas pode não estar. Pode ainda estar com algum déficit de força e que isso pode ter algum risco de queda. Então, achou que está com bloqueio completamente revertido. Estou conseguindo mexer minha perna normal, tenho força normal, vou levantar sempre com auxílio de alguém. E o prudente é que sempre cheque com a equipe de enfermagem se já existe essa possibilidade, que são pessoas que já têm experiência na condução desses pós-operatórios e vão saber se realmente está num tempo adequado para levantar ou não. Mas não precisa, depois que passa o efeito da anestesia, não precisa ficar deitada. Tem mais uma pergunta aqui que veio pelo chat. Quem já tem pressão baixa, se tem contraindicação? Não. A anestesia acaba baixando um pouco a pressão. No caso das pacientes que têm pressão baixa, o que é que a gente faz? A gente já previamente vai fazendo medicação para manter essa pressão normal. Então, não tem nenhuma contraindicação de realização de bloqueio, de raquianestesia, de nenhum tipo de anestesia, na verdade, para pacientes que têm pressão baixa. A diferença é que o nosso manejo vai ser diferente. A gente vai precisar estar com mais cuidado, atento e fazendo medicação para deixar essa pressão sempre no normal da paciente. Bom, fui avisada aqui que chegamos a 1 hora de transmissão.
Está ótima as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa assim muito... não, acho que tudo que foi falado aqui, perguntado, a gente já conversou. Estou nos consultórios, estou aqui pelo hospital. Eu deixei o Instagram da gente também, se vocês quiserem seguir lá e fazer perguntas. No Instagram do hospital também, o pessoal pode passar para mim e eu respondo para vocês. O que não ficou respondido. E eu estou à disposição. Vocês podem mandar também no Instagram do hospital. E aí o pessoal me passa e eu respondo para vocês. Obrigado pela participação. Espero encontrá-los em breve aqui no hospital, tá bom? Um abraço. Pode ligar.